Fica conosco. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Lucas 24, versículos 25 a 34. A partir do versículo 13 deste último capítulo do Evangelho de Lucas, conta-se a história de 2 discípulos que estavam voltando para seu vilarejo. No caminho se encontraram com Jesus, mas não o reconheceram. Foi uma longa viagem e uma belíssima história. Vejamos como tudo aconteceu. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: O que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: Quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel, mas hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Lucas 24, versículos de 13 a 24. Então lhes admoestou Jesus: Ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: Fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles, e questionaram-se entre si: Porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciavam: É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 comunicaram o que havia ocorrido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Jesus aparece aos discípulos. Quero destacar dessa jornada os seguintes pontos. 1. Jesus falou o que iria acontecer com ele e a necessidade de ressuscitar depois de 3 dias. Este foi o sinal que deixou quando interrogado pelos escribas e fariseus. Mateus 12, versículos 39 e 41.
Praticamente a única prova que Jesus deixou de si mesmo e os discípulos, mesmo ouvindo sobre uma possível ressurreição, não creram. 2. Jesus, no caminho com esses dois, vai explicando a trajetória do Messias pelas Escrituras e, mesmo eles sentindo o coração queimando com aquela exposição bíblica, eles não creram. 3. Precisou Jesus, com seu jeito peculiar de dar graças, para os seus olhos abrirem e reconhecerem que estavam a todo tempo com Jesus. Mas aí Jesus desapareceu diante deles. Tomaram coragem e, mesmo à noite, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os demais discípulos, que também estavam perplexos com o aparecimento de Jesus, às mulheres, a Pedro e agora aos dois de Emaús. Meu irmão e minha irmã, não sejamos tão devagar para entender a palavra de Jesus. Peçamos a Deus sabedoria para entendermos com mais agilidade o que Ele tem nos falado, para praticarmos e vivermos a intensidade do Evangelho de Jesus Cristo e, assim, nosso testemunho ser forte para os que convivem conosco. Vivemos dias angustiosos e de falta de certeza sobre o futuro. Mesmo vivendo a liberdade religiosa, muitos movimentos têm surgido para calar a boca da igreja, seja através de algum tipo de perseguição camuflada ou por infiltração de ensinos completamente errados e antibíblicos que têm levado multidões para longe de Deus. O que nos livra do engano é o conhecimento da palavra de Deus. Vamos buscar conhecer melhor a palavra de Deus? Amém? Tenha um dia abençoado e até a próxima. Devanir Caetano da Silva, pastor da Igreja Restauração em Cristo.